Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmos 56, 9. Salmos 56, 9. Diz assim: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor por todo o teu favor, pela tua graça. Pai, pela tua misericórdia. Pai, seja o teu Espírito Santo sobre nós. Pai, ministra aqui em nossos corações. Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer, de ministrar, ó Pai, nas nossas vidas. Prepara coração, prepara, Deus, cada vida. Pai, me dê graça, Pai, me dê unção, para que possamos crescer e aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, começamos um pouco atrasado. Eu confesso para vocês que lá perto de casa não estava dando para pôr o carro na rua, não. Muito barulho de telha, parecendo que estava arrancando, barulho para todo lado de coisa caindo, coisa batendo. Assustador, assustador. Mas Deus é bom, estamos aqui, que o Senhor guarde os nossos queridos, cada casa, guarde a nossa cidade. Queridos, nós vivemos dias cada dia mais assustadores. Quantas notícias ruins nós temos aí de coisas climáticas. Sejam as nossas orações conhecidas diante do Senhor. Amém? Queridos, eu quero encerrar. Hoje é a último inimigo que nós vamos estar ministrando sobre o livro do pastor Zezinho, Inimigos de Deus. É a última mensagem. Vamos encerrar um ciclo de 9 mensagens. E hoje nós vamos estar falando sobre Midian. Queridos, parece que não tem nada a ver. Às vezes a gente vê algumas coisas e fala assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada. Como a gente precisa buscar conhecer mais, como a gente precisa aprofundar no Senhor. Aqui Midian, quando você vê toda a Escritura, Midian é um dos inimigos de Deus. Trabalha roubando a nossa colheita. É aquele tipo de inimigo que destrói os nossos resultados. Eu trabalhei, mas o dinheiro não resolve a minha condição. Eu plantei, mas na época de colher, eu não consigo colher. Eu construí um relacionamento legal, mas eu não colho desse relacionamento. Eu frustro por tudo aquilo que eu tenho plantado, tudo aquilo que eu tenho esperado, depositado no Senhor. Eu vou à igreja e nada muda na minha vida. É um inimigo que rouba a colheita, que rouba o resultado. São em sua origem beduínos nômades, moravam em tendas. Agiam de maneira em unidade, se tornam fortes porque eles agem em unidade. Triste ter que semear em época de colheita. O que eu estou dizendo? Quando você espera ir lá colher o fruto, você tem que ir lá e plantar de novo. Triste. O que alegra o coração do semeador é a colheita. O que alegra o nosso coração é ver o resultado daquilo que a gente plantou. Então a gente precisa pensar muito nisso. Eu queria que vocês abrissem comigo em Juízes, volta a sua Bíblia aí. Pode ficar sentado, nós vamos ler Juízes 6 inteiro, para resgatar, avivar a história de Gideão, que venceu os midianitas. Juízes 6, versículo 1.
diz assim, versículo 1: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos, e eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor estará com você, homem valente. Então Gideão: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: Ó Senhor, nos tire do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui, até que eu volte, traga minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermentos, com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermentos e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento.
saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal que do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar, fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando, inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto. Depois derrubou o altar de Baal, e cortou o poste da deusa Aserá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam-se no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como dissestes. E aconteceu no outro dia, Gideão se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais essa vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que não haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Até aqui. Era importante revisitar o texto para que a gente tenha todo um contexto, um pano de fundo, para que nós possamos aplicar verdades espirituais para a nossa vida. Ok? Queridos,
os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. O povo deixou as suas casas que antes habitavam, subiram para os montes, fizeram cavernas, fizeram lugares para que se escondesse dos ataques. E ali havia uma dificuldade, passaram 7 anos, porque os midianitas já oprimiam Israel há 7 anos. E o texto é clássico em afirmar que o povo parou de ouvir ao Senhor e se prostituiu com outros deuses. O povo abandonou o Senhor. Toda vez que nós abandonamos o Senhor, damos legalidade para Midian agir na nossa vida. Toda vez que nós damos essa legalidade, somos tirados do nosso ambiente, somos tirados da nossa tranquilidade e habitamos em lugares que não deveríamos habitar. É preciso entender a verdade espiritual. Isso aqui é muito forte e até simples, e nós devemos trazer entendimento. Qual as consequências da ação dos midianitas? Primeiro, como o resultado do trabalho é roubado, a nossa colheita é roubada, começamos a buscar uma vida alternativa. Coisa triste é quando o cristão começa a viver uma vida alternativa. Não é isso que eu queria para mim, não é isso que o Senhor tinha para mim, mas agora o que eu vou fazer? E ali a pessoa já não tem mais condição de lutar. Sobe para a montanha, afunda em buracos. O que deveria ser uma vida com Deus, vive uma vida de buraco. Segunda ação dos midianitas, ficamos sem forças, debilitados e sem motivação a lutar. Uma vez que você planta, quando você acha que vai colher, vem e te roubam. Aí você planta de novo, aí agora vou colher. Vem o inimigo e rouba o seu fruto. Por resto você fala assim, não vou plantar mais. Eu já não tenho força para plantar mais. Eu não aguento mais preparar a terra, comprar a semente e ver o fruto sendo roubado. Então a gente vai sentindo debilitado, sem força e sem motivação. Terceira ação dos midianitas, o que produz em nós? A partir desse momento, nós já não ouvimos mais a Deus. Temos uma dificuldade de ouvir a Deus. E a gente precisa estar atento a isso. Vamos lá em Juízes 6:2. Os midianitas prevaleceram com Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Saíram do conforto da sua casa e foram morar em buraco. Fortificações, sim, mas uma vida diferente do projeto de Deus, que era a primeira verdade. Verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então como que esse povo se encontrava? Debilitado. Verso 10. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Quando entramos nessa condição, nos prostituímos com aquilo que Deus não agrada, ou nos entregamos aquilo que Deus não agrada, pagamos um preço, não mais conseguimos
ouvir a Deus. Como nós precisamos ouvir ao Senhor. Não pare de ouvir ao Senhor. Queridos, quando o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho no verso 11, ali a vida do povo de Israel começa a brotar uma esperança e uma mudança. É preciso entender aqui algo na Bíblia. Você já ouviu de mim por várias vezes. Quando você lê a palavra Senhor com S maiúsculo, né? Está ligado a uma pessoa. Quando você vê Deus com D maiúsculo, é porque está ligado à pessoa do nosso Deus. Deus com D minúsculo não é o nosso Deus. Anjo com letra maiúscula tem uma mesma verdade. É Cristo, é o próprio Deus. É uma teofania. O próprio Senhor se revelou a Gideão. Não era um anjo qualquer, era o Senhor. Ok? Então, quando você lê na sua Bíblia, anjo com letra maiúscula, o A é o Senhor. É uma teofania. Ok? Então, queridos, nós precisamos entender aqui que quando o Senhor está na nossa vida, tudo muda. Tudo muda. Tudo só vai mudar na sua vida quando você realmente estiver com o Senhor, face a face, entregar a sua vida ao Senhor, servir ao Senhor, viver pelo Senhor, viver para o Senhor. Amém? Gideão entra para a galeria dos heróis da fé pelo seu posicionamento. Eu fico imaginando Gideão, plantou, perdeu, falou, chega. Não, chega. Eu agora vou fazer diferente. Eu vou plantar, vou colher, mas eu não vou dar mole. Eu não mais vou fazer como nós sempre fazemos. E ali nasce no coração dele uma condição. O trigo, tem um lugar de você bater o trigo. O que Gideão estava fazendo ele pegou o trigo e levou para o lagar, o lugar que você pisa as uvas. Não se bate trigo aonde espreme as uvas. É preciso fazer diferente, querido. Não dá para viver, experimentar algo sobrenatural se você continua fazendo as mesmas coisas. Você precisa fazer algo novo no Senhor. Estava conversando esses dias, e para que você entenda, eu vou te dar um exemplo. Eu estou te dando um exemplo. A vida da Rosane mudou toda. Gente, como que a vida dela está um mar de rosa. Deus falou com ela para levantar todo dia, 2 horas da madrugada e orar, e ela começou nesse propósito, e Deus mudou a vida dela. Aí eu, neófito na fé, que não tem intimidade com Deus, vou lá e vou buscar Deus também 2 horas da madrugada, igual a irmã Rosane. Mas tem uma diferença. Deus falou, foi com ela. Deus abençoou ela porque ela tem um relacionamento com Deus, e Deus falou com ela. Não é que Deus não quer me abençoar às 2 horas da manhã. Mas Deus não é Deus de método, de propósito, de ciência, de tubo de ensaio. Põe 5 minutos de oração, põe tanto de fé e pum, sai uma fórmula mágica e tudo se resolve. Nós precisamos pensar o nosso relacionamento com Deus. O que Deus falou com você? Faça. Porque Deus tem prazer de falar conosco individualmente. E Deus coloca algo no coração de Gideão, e ele vai cumprir, e ele vai fazer. É preciso pensar isso. Muita gente se frustra na fé porque fala, eu oro, eu faço um monte de coisa, mas como eu faço mais do que os outros.
mas você deveria fazer o que Deus mandou você fazer. Não é o que eu falo para você fazer. Não é reproduzir o que os outros reproduzem. Qual foi a última vez que Deus falou com você? O que Deus falou com você? O que você lembra que Deus falou com você? Queridos, esse texto de Gideão, ele é maravilhoso. Deus tem prazer de falar conosco. Você tem noção o tempo que Gideão gastou para preparar o altar? Ir lá, matar um cabrito, preparar tudo. Quanto tempo gastou isso? 5 minutos? 15 minutos? Marca um horário com alguém, vê se alguém te espera 10 minutos. Ah, marquei que era 9, já é 9h10, vem mais não, vamos embora. E olha que a gente está na era do WhatsApp, do telefone, é só ligar, você sabe o que aconteceu. O que Deus fala para Gideão? Gideão, tão certo como você vai preparar, eu vou estar aqui, eu vou te esperar. Pode preparar o altar. Irmãos, que coisa linda. O Senhor parou, esperou que Gideão preparasse a sua oferta. E depois nós temos algo lindo. Senhor, aqui está o gramado. Eu vou colocar aqui esse algodão, colocar assim para a gente entender, a lã. E se o Senhor realmente está falando comigo, a lã vai estar molhada amanhã cedo, porque o orvalho vai molhar ela. Mas tudo em volta vai estar seco. Tá bom, Senhor? O senhor entendeu? Tá bom, Gideão, entendi. Quando é no outro dia, o que aconteceu? A lã estava molhada, ele pegou a lã, espremeu e encheu uma taça de água. Ah, Senhor, mas eu estou com dúvida ainda se é o Senhor. Vamos fazer agora o contrário? Tudo agora vai estar molhado, mas só a lã seca. Passou outra noite, como é que estava? A lã seca. Ah, pastor, Deus não fala comigo. Queridos, nós precisamos criar experiência com o Senhor. É as nossas experiências, as nossas convicções. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem é o meu Deus? Quem é o nosso Deus? Então é essa condição de saber quem é Deus. Nós normalmente nos aproximamos do Senhor porque nós precisamos de favor, porque nós precisamos de uma agir dEle, de uma graça dEle. Poucas vezes nós aproximamos diante do Senhor simplesmente para relacionamento. A gente precisa pensar a nossa vida com Deus. Verso 13. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, nós precisamos saber quem é Deus. Senhor, o Senhor não tem sido muito legal comigo. Eu não tenho sentido, eu não tenho visto agir do Senhor na minha vida. Senhor, eu já tive experiência outrora, vejo as pessoas na igreja ter experiência fantástica com o Senhor. Por que o Senhor não faz comigo? Faz comigo, fala comigo. Nós somos muito conivente ou incrédulos de achar que o Senhor tem prazer de falar comigo. Ah, o Senhor só fala com o Newton. Não, irmãos, não. Quem é pai tem mais de um filho, você fala com um só? Você só fala com um? O outro você evita? Não faz sentido. Se nós, diz a Escritura, que somos humanos, limitados, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos,
muito mais o Senhor. Coisa linda é como que Gideão se desnuda, se apresenta diante de Deus. Olha, eu já ouvi tanta coisa boa do Senhor, mas eu não tenho visto isso refletir na minha vida. Por que eu estou aqui sendo escravizado? Por que eu estou vendo os meus resultados todos sendo frustrados? Tudo que eu tento fazer, nada avança. Coisa gostosa é quando nós sabemos colocar isso para o Senhor. A nossa vida de oração, a nossa vida cristã, precisa ser assim, verdadeira. Tal como eu converso com a Renata e com o Vitor, eu converso com Deus. Amor, eu não gostei da comida, a comida ficou salgada. Amor, eu não estou sentindo legal alguma coisa. Ô Senhor, não, eu não estou entendendo, por que está acontecendo isso comigo? Irmão, nós precisamos ser verdadeiros conosco e com Deus. Nós perdemos a oportunidade de encontrar favor no Senhor. Perdemos a oportunidade. Nós precisamos saber nos direcionar a Deus. Olha o verso 17. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Irmãos, Deus tem prazer de se revelar. Deus tem prazer de se revelar. Ah, pastor, mas isso é antigamente, sabe? No Velho Testamento a gente via muita coisa assim. Na minha Bíblia está escrito que Deus é o mesmo ontem, hoje e será assim eternamente. O nosso Deus, Ele é imutável. Nós precisamos pensar isso, precisamos trazer isso claro na nossa vida. Olha o verso 18. Peço que não te afastes daqui, até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Então respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Queridos, nós estamos falando que tudo que aquele povo de Israel plantava era roubado. Eles já haviam deixado as suas casas, estavam vivendo escondidos nas montanhas. Você concorda comigo que a falta, a escassez desse povo era grande? Passa um ano, você planta e não colhe. Passa 2 anos, você planta e não colhe. Passa 3 anos, você planta e não colhe. Passa 5 anos, você planta e não colhe. 7 anos, você planta e não colhe. Como é que está a sua vida financeira? 7 anos desempregado. Como é a vida de um pai de família 7 anos desempregado? A oferta que Gideão entrega ao Senhor: nunca entregarei ao Senhor aquilo que não me traga sacrifício. Nós temos que saber ofertar e dizimar, irmãos. Deus tem prazer em se revelar, mas Ele opera na bênção, Ele opera na abundância. Aqui foi uma entrega. Eu posso aplicar isso aqui financeiramente. Ele ofertou, eu não vou dizer tudo, porque o texto não fala que ele ofertou tudo, mas ele ofertou muita coisa. O texto lá fala, no início, que tudo que eles tinham, gado, cabrito, tudo, os midianitas vinham e roubavam. Ter um cabrito representava muita coisa, ter um animal. Aquilo podia ser comida de muitos dias. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Um bolo, uma farinha de trigo é 1 quilo, um pacote? Dá para fazer quantos bolos?
Uns 4 bolos. 20? 80 bolos? Vamos pensar. Era um anjo. Se eu vou entregar algo para o Senhor, eu precisava de dar 80 bolos? Vamos pensar assim. Irmão, nós precisamos pensar o que nós entregamos para Deus, da nossa vida e do que nós temos. Quando eu limito a minha fé com Deus, Deus se revela pouco comigo. Quanto mais eu dou para Deus, mais Ele se revela. Isso é princípio. É preciso entender o agir do Senhor, o favor do Senhor. Gideão realmente deu algo expressivo, algo que representava muito para o contexto em que vivia. Pastor, quando eu estiver trabalhando, eu dou o dízimo, agora eu só estou fazendo bico. Tudo bem, para mim tudo bem, eu não te cobro. Dízimo é dízimo. Dízimo é primícia. Mas eu quero o favor do Senhor. Então seja fiel com o Senhor. Numa época de crise e necessidade, Gideão fez uma oferta generosa. No verso 20 e 21, Deus recebeu a sua oferta. Olha o verso 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Irmãos, quem prepara o altar é você. Deus não prepara o altar. Se você não preparar o seu altar, nunca vai descer fogo. Nunca vai descer fogo. O fogo nunca desce num altar despreparado. O fogo nunca desce num altar desorganizado. O fogo nunca desce num altar prostituído. Pega a carne, pega os pães sem fermento, coloca sobre a rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Irmãos, eu quero mudar a minha vida. O que você recebe da palavra, coloque em prática. Coloque em prática, irmãos. Coloque em prática. Meu povo perece por falta de conhecimento e por não crer no poder do Senhor. Será que o altar vai ser consumido? Será que o Senhor vai receber minha oferta? Nós precisamos saber a quem nós entregamos a nossa oferta. Deus recebeu a sua oferta. Verso 21. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Verso 23. Quais são os benefícios? Presta atenção aqui. Quais são os benefícios de um altar santificado? Quais são os benefícios de um altar preparado? Irmãos, o Caio é mais bonito que eu, mas presta atenção aqui. Quais os benefícios de um altar preparado? Verso 23. Mas o Senhor lhe disse: que a paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Irmãos, aqui é algo espetacular. Quando Deus libera uma palavra para nós, quando nós temos consciência da palavra que Deus está liberando para nós. Gideão, fique em paz. Gideão, esteja em paz. Gideão, que haja paz na sua vida, querido. Paz. Paz. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não morrerá. São 3 verdades. Quando nós preparamos o altar e o fogo cai,
O Senhor, quando preparamos o altar, o Senhor manda fogo. Quando o fogo cai, encontramos paz. Não temos medo, não temos medo. Há um agir de Deus, há um favor de Deus. E o que é não morrer? Encontraremos salvação. Há salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há salvação para aqueles que preparam o altar. Amém, irmãos? Como Cristo se revela. A casa de Gideão era dividida. Tinha Baal lá. Tinha Baal lá. Coisa triste é quando a nossa casa é dividida. Verso 25. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro, de 7 anos. Quantos anos tinha o touro? Irmãos, quando nós criamos um cenário de pecado para nós, algo que é contra Deus, o inimigo não preocupa com isso, ele não toca não, irmãos. Aquele bicho ali, ele estava ali para fazer a coisa errada. O inimigo não vai tirar as coisas erradas da sua vida. O inimigo não tira de você as coisas erradas da sua vida. Quem prepara o altar é você, quem santifica o altar é você. Mas, gente, os midianitas não sempre vinham, saqueava tudo, roubava tudo. Como é que esse cara tinha um boi de 7 anos? O diabo não vai fazer ninguém parar de fumar, irmãos. O diabo não vai fazer ninguém parar de fazer a coisa errada. O diabo não vai direcionar ninguém a fazer coisa certa. E aquilo que se faz errado, o inimigo trabalha para que você tenha terra fértil para continuar fazendo errado. Vamos ler de novo. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo, de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto do altar. No alto desse lugar, fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedras. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e o dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Queridos, talvez você tenha receio de tomar uma decisão ou de preparar o seu altar hoje. Gideão não fez de dia, mas fez de noite. Tudo mudou, porque ele fez. Se você não fizer, nunca vai ter milagre na sua casa. Você não vai experimentar milagre na sua casa. A decisão é sua, ela é pessoal. Verso 25. Oh, perdão, já li. Um boi de 7 anos. Queridos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que outrora era pecado, o Senhor fez nesse lugar um altar. A decisão é nossa. É preciso restaurar o altar. É preciso levantar um altar aonde o inimigo tem tido êxito.
Levante um altar, derrube esses ídolos, queime esses ídolos, restaure o seu altar. É preciso trazer isso na nossa cabeça e trazer as experiências da lã. Você sabe que Deus já falou com você. Nós sabemos que Deus outrora falou conosco. E o Senhor, Ele é paciente, e nós levamos para Ele as nossas necessidades, e Ele tem prazer de operar, e de se revelar, e de se manifestar. Deus usa toda a nossa história para a sua glória, para o seu favor. Para encerrar, como vencer os midianitas? Como que Gideão venceu os midianitas? Quando ele preparou o altar, o Senhor aceitou o altar, agora Gideão já não está mais sozinho, e não dá para a gente ler todo o capítulo 7. Leia em casa que o Espírito Santo vai ministrar mais no seu coração. O Senhor preparou 32 mil homens para lutar junto com Gideão. E o que o Senhor fez? Gideão é muita gente. Fala para todo mundo aí, fala quem está com medo pode voltar para trás. Não. Quem está com medo volta para trás. Foi embora um tantão. Agora, Gideão, vai lá e manda esse povo beber água ali na fonte ali, e fica ligado lá. Quem beber água assim, ó, está aprovado. Quem beber água igual cachorro, manda para casa. Não está atento ao mundo espiritual. Não vai enxergar o milagre do Senhor. Vai atrapalhar a batalha. Mas, Senhor, sobrou só 300. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que está até muito 300, Gideão. Mas pode ir com 300. Vai com 300. Irmão, nós precisamos entender que nós temos que obedecer ao Senhor. E muitas vezes nós queremos fazer com 32 mil homens. Nós temos que entender que vencemos Midian fazendo o certo, fazendo o que é para fazer, não o que eu quero fazer. Isso é um princípio espiritual. Faça o que é para fazer. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Se a Rosane levanta às 2h da manhã, deixa ela levantar. E procure, vai em Deus, até Deus falar com você o que é para você fazer. Busque a sua experiência. Busque as suas convicções. Experimente do Senhor o que é para você. Vencer os midianitas é com obediência. É fazer o que Deus quer que façamos. Do jeito que Deus quer que façamos. Não é com os nossos olhos. E o Senhor trouxe êxito ao povo de Israel com 300 vidas. Amém? Você sente sozinho? Não sinta. Faça o que é para fazer com o Senhor. Tome as suas decisões no Senhor. Obedeça ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, Santo, Santo é o teu nome. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. A tua palavra, ela é verdade. A tua palavra, ela é eficaz. A tua palavra, ela é penetrante. Pai, ministra essa palavra nos nossos corações. Pai, que ela venha produzir. Pai, que ela venha florescer, frutificar. Pai, que o Senhor venha trazer êxito. Pai, que o inimigo não venha roubar, ó Deus, aquilo que nós produzimos, a nossa colheita. Pai, que o inimigo não venha tirar de nós o fruto do nosso trabalho, que ele não venha tirar de nós a alegria do nosso rosto, a alegria do nosso coração. Pai, nos permita edificar. Pai, nós não queremos viver em catatumbas, não queremos viver em cavernas, em buracos. Pai, tira o teu povo, Deus, desses buracos. Restaura o teu povo, restaura a tua igreja. Pai, nos permita viver experiência com o Senhor. Pai,
Pai, que possamos, ó Deus, a cada dia caminhar com o Senhor em obediência à Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.